Bom dia, estamos gravando. Bom dia mais uma vez, bem-vindos à aula de hoje, instalações elétricas industriais, no dia 14/6, né? Bom, pessoal, então a gente está no tema aqui de fator de potência, né? E aí, eu deixei esse exemplo aqui para vocês entregarem, né? Eu vi que todo mundo entregou e alguns fizeram de um jeito e outros fizeram de outro. Aqui eu vou explicar. Até estava conversando com o Vinícius antes de vocês entrar, né? O exercício ele pedia fazer a correção do fator de potência utilizando os métodos analítico e tabular do quadro CCM1, né? Só essa parte aqui do CCM1 aqui que interessava para a gente, né? Que possui no total 10 motores de 75 CV, rendimento 0,92, fator de potência 0,86, alimentados em 380 volts e frequência igual a 60 Hz. O fator de potência de CCM1 deve ser igual a 0,92, né? Então, assim, eu tenho que corrigir para 0,92. Esse aqui é onde eu quero chegar, né? Calcular também a capacitância do banco de capacitores, né, que a gente vai ter que instalar aqui, e considerar que os motores partem simultaneamente e que a demanda máxima é igual à potência instalada, né. Aqui eu já fiz um desenho aqui do triângulo de potência, do antes e depois, né. O antes eu chamei de S1 aqui, que está em azul, e em vermelho aqui o 2, né? O instante 2 depois de corrigido. Então, inicialmente eu tenho aqui um S1, que é a minha potência aparente, um Q1, que é a potência reativa, né? E o P1, que é a minha potência ativa. E aqui eu tenho formando aqui um ângulo, né? Um φ1, que é o ângulo, né? Aqui que formado aqui, né? Entre o P e entre o S, tá? Aí o que acontece? Eu tenho que calcular qual o valor aqui, né, dessa potência capacitiva aqui no caso, né, reativa capacitiva, para corrigir essa potência reativa indutiva. Então, vou ter um banco aqui de capacitor aqui que ela vai, quando eu adiciono ele aqui, ele vai diminuir essa potência reativa indutiva que eu tenho aqui. Então, vou ter um Q2, né, menor. Com isso, esse ângulo aqui vai ser menor. Com esse ângulo menor, eu aumento o meu cosseno φ, né, para 0,92. E diminuo aqui a minha potência aparente. Minha potência ativa continua sendo a mesma, ela não muda. Eu vou só diminuir a aparente devido a essa diminuição aqui dessa reativa, certo? E aí, seguinte, como que a gente faz isso aqui, né? Como que eu vou fazer esses cálculos? Deixa eu sumir. A tela está meio embaçada aqui, deixa eu ver se é muito brilho. Aí, como que eu vou fazer esses cálculos aqui? É o seguinte, eu vou numerar aqui cada passo, passo a passo, né? Então, meu primeiro passo aqui, bem-vindo, Isadora. Então, o meu primeiro passo, eu tenho que encontrar, né, a minha potência, né? Minha potência total aqui, seria a minha potência instalada, né, que é o meu P, né? Seria minha potência ativa. Aí, eu pus duas observações aqui, ó. Considerar que os motores partem simultaneamente e que a demanda máxima é igual à potência instalada, né? Então, essas duas observações, elas me dão um detalhe aqui. Quando eu falo que a minha demanda máxima é igual à minha potência instalada, né? Quando eu trago essa observação, né? Então, quer dizer que eu tenho um fator de demanda, né? O que é o fator de demanda?
É a demanda máxima sobre a potência instalada, certo? É o meu fator de demanda. Então, quando eu falo que a demanda máxima é igual à potência instalada, esse meu fator de demanda, ele torna igual a 1, né? Ele vai se tornar igual a 1 aqui. E também, né, outra coisa que eu falei aqui, ó, considere que os motores partem simultaneamente. Então, meu fator de simultaneidade aqui, ele também vai ser 1, né? Então, meu fator de simultaneidade, ele não vai interferir, né? Então, querendo ou não aqui, então, meu fator de simultaneidade do meu motor, ele vai se tornar igual a 1, né? O fator de demanda aqui também é igual a 1, tá? Então, esse caso aqui, eu não preciso calcular a demanda do jeito que a gente aprendeu, né? Quando eu pedir lá para vocês, calcule a demanda do CCM1, que é você usa fator de simultaneidade, fator de utilização, né? Nesse exercício não tem necessidade. E eu vi que, né, eu olhei lá as resoluções que vocês postaram, eu vi que alguns alunos fizeram pela fórmula da demanda e outros fizeram direto, né, só calculando a potência, né. Então, assim, nesse caso, como eu pus essas duas observações, não precisa calcular pela fórmula da demanda, é só calcular a potência direto, né. Eu usei o exemplo aqui da sala elétrica, mas poderia ser qualquer carga, né, nesse caso aqui, sem estar numa sala elétrica, onde tivesse 10 motores ali, né, o cálculo seria igual. Então, não teria essa necessidade de fazer aqueles cálculos, né. Então, o cálculo que a gente iria encontrar aqui simplesmente calcular a potência direto, tá? A gente poderia o quê? No caso, assim, numa situação real, né, de um CCM, aí sim a gente tem que usar todos esses fatores, porque os motores não vão partir ao mesmo tempo, né, então tem a questão do fator de utilização, do fator de simultaneidade, enfim. No caso real, sim. Mas esse aqui, como eu tinha botado essas observações, que eles partem simultaneamente e o D máximo é igual à potência instalada, não teria necessidade. Então, como que a gente calcula essa potência aqui, né? Essa potência, então, aqui no meu caso, a minha potência instalada, né? A minha potência instalada aqui, ela vai ser igual à minha potência ativa, né? Minha potência ativa P aqui, né? Então, eu encontrando a minha potência instalada, ela vai ser igual a esse meu P, né? Eu tendo esse P, eu consigo calcular aqui o que eu quero. Então, esse meu P aqui, que eu chamo de P, o que ele vai ser, né? Eu vou pegar aqui o número de motores, né? Eu vou pegar aqui o número de motores vezes, né, a potência aqui em CV, né, vezes os 736, já para convertendo aqui para watts, né? E isso aqui eu vou dividir aqui eu já vou dividir pelo rendimento, tá? Eu já vou dividir isso aqui pelo rendimento. Porque quando eu estou dividindo pelo rendimento, né, eu estou encontrando a potência elétrica que o meu motor tá demandando, né? Porque se eu calcular só o P aqui, esse meu P, ele vai dar a potência na ponta do eixo, né? A potência total desses motores aí na ponta do eixo. Mas eu quero a minha potência de entrada, minha potência elétrica de entrada, né? Então, entra a questão aqui do rendimento, né? Por isso que entra essa questão, tá? E aqui eu não preciso usar o cosseno φ, porque aqui eu já vou encontrar em quilowatts, tá? Eu já vou encontrar em quilowatts. Então, não preciso usar a questão do cosseno φ aqui, né, para encontrar em kVA, né? Se eu dividir aqui pelo cosseno φ, acaba que eu encontro em kVA, que aí vai ser o meu S, né, na verdade, né? Seria o meu S, mas como eu tô procurando o P,
Então, não entra, nessa fórmula, ela não entra o cosseno φ aqui, tá? Então, é como que fica? Então, eu teria 10 motores, vezes a potência dele, né? 10 aqui, ó, 10 motores, vezes a potência dele, que é 75, vezes os 736. Isso dividido pelo meu rendimento, que está aqui, 0,92, tá? Aí, beleza. Então, esse P aqui, ele vai ser o quê? Vamos fazer esses cálculos aqui com vocês. Então, vai ser 10 vezes 75 vezes 736. Isso aqui dividido por 0,92. Então, dá 600, né? 600 quilos, 600 kW, né? 600 kW aqui, quilowatts, né? Então, essa é a minha potência, esse é o meu P. Então, eu encontrei o meu P aqui, tá? Bom, hoje eu vou corrigir com vocês esse exercício de 3 jeitos. Eu pedi de 2, mas vou fazer de um outro jeito. Eu pedi o tubular, o analítico, e vou fazer do jeito, vamos falar assim, tradicional, na unha, né? Que é sair calculando aqui o triângulo, né? Primeiro eu vou fazer o tubular e o analítico, do jeito que eu pedi para vocês. Então, eu encontrei o P, né? Tá aqui o P. Aí, aqui, vamos para o passo 2, né? Vamos para o passo 2. E aqui vamos fazer aqui primeiro pelo modo analítico, né? Então, por esse modo analítico, é o quê? É que a gente tem que usar aqui aquela fórmula, a gente vai usar as tangentes, né? Que eu passei para vocês, que vai ser o quê? O QC, né? O analítico aqui, QC vai ser igual a essa UP vezes o tangente. Aqui eu vou chamar de alfa 1, né? Menos o tangente depois φ2. Falei alfa é φ. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, né? Para calcular aqui o analítico. Então, eu tenho o P, a única coisa que eu tenho que achar aqui são essas tangentes, né? Essas tangentes aqui desse ângulo. Bom, para achar a tangente aqui desse ângulo, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho do ângulo 1, né? Eu tenho do ângulo 1 e vou ter que encontrar aqui essa tangente aqui do ângulo 2, né? Então, de todo jeito, eu vou ter que dar uma destrinchada nesse exercício aqui por conta dessa tangente aqui. Não tem não, porque eu dei aqui para vocês o que ele tem que ser. Então, antes de fazer essa fórmula aqui, deixa eu dividir aqui. Deixa eu ver se eu tenho um espaço aqui para me encontrar os ângulos. Vou chamar aqui de 2. Encontrar esses ângulos aqui. Bom, o que eu tinha aqui, ó? Que o meu φ1, ele era igual a o fator de potência aqui, ó. Na verdade, o meu cosseno de φ1, tá? Meu cosseno de φ1, ele é igual a 0,86, certo? 0,86. Então, se eu fizer aqui, né, no caso, o cosseno a menos 1 disso aqui, né? Então, cosseno a menos 1 de 0,86, eu vou encontrar o ângulo, tá? E eu também tinha aqui, né, que o meu cosseno de φ2 é igual a, ele tem que chegar a 0,92, certo? Então, se eu fizer o cosseno a menos 1
cosseno a menos 1 de 0,92, eu vou encontrar esse ângulo. Então, primeira coisa, vamos encontrar esses ângulos aqui, ó. Então, cosseno a menos 1 de 0,86. De 0,80. 0,86. O cosseno a menos 1 de 0,86 dá 30,68. Então, vamos pôr aqui 30,68 graus. Né? Então, esse aqui é o meu ângulo antes. Esse ângulo anterior aqui que eu tinha. E o ângulo corrigido? Eu já sei para quanto que ele tem que ser. Ele tem que ir para 0,92. Então, eu vou pegar aqui, ó, o cosseno a menos 1 de 0,92. Faltou um 9 ali. Cosseno a menos 1 de 0,92. Então, ele tem que ir para 23,07. Então, de 30,68, ele tem que ir para 23,07 graus. Tá? Então, beleza. Encontrei os ângulos. Agora eu já tenho possibilidade aqui de fazer o método analítico aqui, tá? Então, eu posso trazer isso para cá. Eu já jogo direto aqui na fórmula, porque eu já tenho aqui eu já tenho tudo aqui que eu preciso, né? Então, aqui, ó, né, o meu QC, né, que é essa potência reativa aqui, capacitiva, que eu preciso, eu vou pegar minha potência de 600 vezes, aí eu vou fazer aqui, ó, tangente do ângulo 1 de 30,68 menos a tangente de 23,07, tá? Então, o QC vai ser 600 vezes, né? Essa tangente aqui, vamos fazer aqui só para ver quanto vai dar. Vai ser tangente de 30,68. Isso aqui vai dar 0,0059. Vamos fazer tudo de uma vez, para não perder nada ali. Vai ser aqui, ó, tangente de 30,68 menos tangente de 23,07, né? Então, isso... Ele não aceita, não? Deixa eu pôr entre parênteses aqui. Tangente de 30,68. Tangente de 30,68, fecha parênteses, menos tangente de 23,07, fecha parênteses, igual, dá 0,1677, vou manter esse valor aqui, e escrever aqui 0,167, 0,167, 0,167, né? 0,167. Então, esse QC aqui, ele daria aqui, ó, esse valor vezes os 600, né? Lembrando que isso aqui é K, né? Depois eu vou escrever ali. Então, aqui deu 100,42. 100,42K, qual a unidade? VAR, né? Aqui é 600K, aqui é 600K, tá? Então, aqui, pelo método analítico, a gente encontrou aqui uma potência, né, essa potência aqui, né, de 100,42 kVAR. Vamos para o passo 4 aqui e ver como que ficaria pelo método, né, o tabular. Por esse método tabular, eu tenho que pegar
e encontrar qual que vai ser o meu delta da tangente, né? Eu tenho que encontrar esse delta tangente aqui, né? Então, eu vou pegar o antes e o depois lá na tabela, né? Então, aqui era o anterior 0,86 para 0,92, né? Então, aqui na minha apresentação, esse método tabular, eu tenho que pegar aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui para vocês. Aqui, ó, eu tenho que pegar o 0,86. 0,86 está aqui, né? Então, fator corrigido. Então, eu vou ter que pegar o 0,92. Aqui, ó, 0,86 e aqui 0,92, né? Então, vou cruzar aqui os dados e encontrei aqui 0,16, ó, né? 0,16, tá? Então, esse 0,16, né, que foi bem próximo ali do que a gente encontrou, só que ele deu até um número maior, né? Então, deu 0,16. Esse método tabular, ele acaba dando um pouquinho mais arredondado, né? Então, aqui, ó, a fórmula é o P vezes o ΔT, ΔTG, né? Então, o meu QC vai ser P vezes o delta tangente. Então, o QC aqui vai ser a minha potência, que é o 600K, vezes o 0,16. Então, aqui vai dar uma diferencinha aqui. Então, vai dar 600 vezes 0,16, que deu 96. 96 kVAR, né? Então, acaba dando uma diferencinha, né? Bom, aí você fala, professor, qual usar? O método analítico, ele é mais, como se diz assim, mais próximo da realidade, né? Ele é mais exato, né? Porque você está considerando, querendo ou não, esse método da tabela, ele dá uma arredondada, né? Para funcionar, né? A tabela, né? Então, o método da tabela, ele é um método mais prático ali do dia a dia. Você pega a tabela, rapidinho você faz você já tem o valor ali, né? Então, ela é um método mais rápido, só que querendo ou não, fica meio, dá uma arredondadinha aí, né? Esse aqui, o analítico, ele é mais exato, né? Tá? Então, assim, a gente viu aqui dois métodos que eu pedi, que eu ensinei para vocês, que é o mais prático aí. Mas tem como fazer isso aqui, como se diz, na unha mesmo, no braço, né? Eu vou fazer aqui com vocês para a gente ver como que funcionaria, né? Então, aqui pelo analítico e pelo tabular, né? E é aqui, né, eu vou salvar. Não, já está com exemplo 2. Vou atualizar aqui. 2. Já, 2A, depois ABC. Não, para substituir. Eu já tinha dado o nome de exemplo 2. Deixa eu salvar aqui como exemplo 2. 2B. Depois eu boto na imagem. Aí, como que a gente faz isso aqui, né? Direto. Assim, professor, não lembro dessa fórmula, esqueci essa fórmula, mas eu sei trabalhar com os triângulos de potência. Não lembro ali qual que é a fórmula, mas eu sei trabalhar com os triângulos de potência ali. Beleza. Então, a gente já tem que encontrar, por exemplo, sair encontrando as potências. Eu tenho aqui o meu P, que é a minha potência ativa, né? Então, assim, esse P aqui é a minha potência ativa. Então, agora,
já que eu tenho a potência ativa, vamos encontrar, por exemplo, a potência aparente, que é o meu S1, né? Meu S1, que é a minha potência aparente. Por quê? Aqui nesse método aqui, eu vou ter que fazer o seguinte, para encontrar o meu QC. Eu tenho que encontrar o meu Q1 e o meu Q2. E aí, eu encontrar nos dois, eu vou subtrair um do outro. Para eu encontrar o meu Q1, eu preciso ter pelo menos mais uma informação aqui, né? Do S ou do P, né? Eu preciso ter outras informações aqui, né? Para encontrar esse Q. Se bem que assim, né? Eu tendo a tangente, dá para me usar até a fórmula da tangente aqui, né? Que aqui é 2 sobre P, né? Daria para simplificar, tá? Mas vamos falar assim, que eu peço para vocês encontrar tudo. Eu quero saber a potência aparente, a potência ativa, potência aparente antes e depois, potência reativa antes e depois. Um caso igual esse, assim, né? Que eu quero encontrar todas as potências aqui. Então, só para a gente trabalhar com isso aqui. Então, por exemplo, para encontrar o S1, meu S1, a minha potência aparente e inicial. Opa. Essa é a minha potência aparente inicial aqui, o S1. Como que eu faria para encontrar esse S1? Bom, eu tenho P e tenho o ângulo alfa, né? Eu tenho aqui é um ângulo reto, então eu tenho o cateto adjacente, né? E o cateto e a hipotenusa. Quando eu tenho um cateto adjacente à hipotenusa, eu uso o quê? Eu uso cosseno, né? Quando eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa, seno. Então, nesse caso, eu vou usar cosseno. Então, cosseno de alfa 1, de φ1, ele vai ser o quê? Ele vai ser o meu P sobre S1, certo? Então, daqui eu tiro, e eu já consigo calcular o meu S1. Meu S1, ele vai vir para cá, vai ser o P dividido pelo cosseno cosseno de φ1. Então, vai ser o P, que eu também já calculei que está aqui, que vai ser 600K, né? 600K dividido pelo cosseno de φ1. Esse cosseno de φ1 eu já tenho. Cosseno de φ1 é o fator de potência. É o 0,86, certo? É o 0,86. Então, daqui, eu tiro com o meu S1, ele vai ser igual ao quê? Eu vou ter aqui 600 dividido por 0,86. Então, isso aqui dá 697,67. 697,67, o que aqui, pessoal? kVA, que é a unidade, né, do S1, certo? Então, aqui eu já encontrei o meu S1, tá? Que é a minha potência aparente aqui, né? Bom, eu também posso encontrar aqui a minha potência reativa, minha potência reativa inicial, que é o Q1, né? Para mim encontrar esse Q1, que é a potência reativa inicial. Para encontrar esse Q1, pessoal, eu tenho duas maneiras aqui, né? O Q1 eu posso usar agora o seno. Eu posso usar a fórmula do seno. Seno de φ1 vai ser Q1 sobre S1, né? Posso usar essa e também, como eu já tenho o P e tenho o S, eu posso usar Pitágoras. Então, vamos usar Pitágoras aqui para ficar um pouquinho diferente, né? Eu poderia também ter achado o Q usando o seno e achado Pitágoras para achar S1. Então, assim,
é um exercício que tem vários caminhos que você pode percorrer. Mas vamos fazer aqui, ó, que o S1 ao quadrado, ele vai ser igual ao quê? Ao P ao quadrado mais o Q ao quadrado, né? Que aqui, no caso, P1 aqui, né? P1 e Q1, que aqui eu estou usando Pitágoras. Então, se eu quero achar o Q1, né? Aqui, o meu Q1, ele vai ser o quê? Eu já vou pôr aqui, raiz, já estou tirando o quadrado, então vai ser S1, né? Ao quadrado, menos, ó, o P1 que vai passar para lá, menos P1 ao quadrado, né? Então, já tirando aqui a raiz aqui, ó. Então, beleza. Então, é só substituir aqui, né? Q1 vai ser o quê? Raiz de S1. O S1 é aquele valor que eu encontrei ali em cima, ó. Vai ser 697,67 ao quadrado. Esse aqui é o quadrado. Menos o P1, que é o valor que eu tenho aqui, que é os 600. 600 ao quadrado. Então, daqui eu tiro que o meu Q1, ele vale... Então, tem que fazer esse cálculo aqui, né? Então, vamos lá. 697,67 ao quadrado menos 600 ao quadrado. Então, eu tenho esse valor aqui, eu tenho que tirar a raiz disso aqui, que dá 356. Então, aqui eu encontrei 356. 356 kVAR, tá? Então, beleza, ó. Encontrei aqui o meu Q1, né? Encontrei o S1, tenho já o meu P, e encontrei o Q1. Agora eu tenho que fazer isso para outra situação, né? Para a situação 2, né? Para a situação 2, para encontrar o Q2, tá? Aí, para encontrar o Q2, vamos lá então. 4. Bom, aqui, né, eu quero encontrar agora o meu S2, né, que é a minha potência aparente final. Então, como que eu vou encontrar essa potência aparente final? Vamos fazer aqui o contrário agora, para usar um seno ali. Em vez de encontrar o S2, primeiro, eu vou encontrar o Q2. Q2. Na verdade, se eu já encontrar o Q2, eu já tiro um do outro aqui, né? Mas assim, né? Aquela ideia que eu falei de encontrar todas as potências. É só para fazer um caminho diferente aqui, usando o seno agora. Q2, né? Que é a minha potência reativa final. Q2, aqui, eu já vou usar o cateto oposto pela hipotenusa, então é o seno. Então, o meu seno de Φ2, ele vai ser o cateto oposto, que é o Q, aqui, né? Sobre a hipotenusa, que é o S. Então, Q2 sobre S2. O seno disso aqui. Então, o meu Q2 aqui, ele vai ser o seno desse ângulo 2, que eu já tenho aqui, né? O ângulo aqui, ó,
o ângulo 2 eu tenho, então vai ser aqui, o Q2 vai ser o Q2 vai ser o seno disso, o seno desse ângulo aqui, ó, que eu já calculei aqui, é o seno de 23,07, certo? Eu já tenho esse ângulo calculado aqui, o ângulo 2, ó, né, o φ2. Vai ser isso vezes o S2. Ah, tá, mas peraí, aqui eu não tenho S ainda, né? Eu não tenho E, não dá para fazer esse caminho, não, porque eu não tenho S. Eu queria encontrar o Q para achar o S por Pitágoras, mas para mim achar o S por Pitágoras, eu preciso do P e de pelo menos mais um, né? Então aqui de todo jeito, eu conseguiria achar eu consigo achar o Q usando tangente. Seno eu não vou conseguir. Usando tangente eu consigo. Porque a tangente é o que? A tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Aí sim eu consigo, né? Usando o seno aqui, no caso, eu não vou conseguir, porque eu ainda não tenho o S. Então, eu consigo usar por tangente, né? Consigo usar aqui por tangente e depois achar o S, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer igual aqui em cima. Usar esse mesmo roteiro, que eu já tenho o cosseno. Se eu usar aqui, se eu usar o tangente direto, eu já acho que é 2, né? Então, eu nem precisaria ficar calculando muita coisa aqui. Então, vou usar aqui, vou calcular o S2, igual eu fiz ali em cima. A potência aparente final. Então, para achar o S2, eu vou usar o cosseno. Cosseno de φ2 vai ser o cosseno de φ2, aqui no caso, é o cateto adjacente pela hipotenusa, é o P sobre S2, né? Então, aqui, o meu S2, ele vai ser o P, que é o 600, K, dividido pelo cosseno φ2, que eu já também tenho aqui, ó, que é 0,92, ó, 0,92. Então, daqui eu encontro S2, que vai ser 600 dividido por 0,92. 652,17. 652,17 kVA. Eu estou falando de potência aparente, né? Beleza. Aí agora eu vou encontrar o Q2, né? Que vai ser a minha potência reativa final, certo? Aí eu posso usar aqui Pitágoras, né? Ou usar tangente e tal. Vamos usar Pitágoras aqui. Eu já vou botar direto a fórmula aqui, ó. Agora eu sei o quê? Que o meu Q2, ele vai ser a raiz aqui, né? De S2 ao quadrado menos P2, né? Que é igual a P aí ao quadrado, né? Não vai ter diferença aqui, né? Então, isso aqui vai ficar igual ao quê? Né? Vou escrever aqui de novo. P2 vai ser igual a raiz de S2 ao quadrado, que vai dar 652,17 ao quadrado, menos 600 ao quadrado. Então, aqui a gente vai encontrar o Q2.
fazendo esse cálculo aqui. Então, vamos lá. 652,17, isso aqui ao quadrado, menos 600 ao quadrado. Então, eu encontrei esse valor que eu vou ter que fazer a raiz disso. Raiz disso aqui. Então, foi para 255,588889. Vamos arredondar para 59. 255,59. 255,59 kVAR. Então, aqui eu encontrei o Q2. Bom, né, do jeito que eu fiz aqui, o que acontece? Um jeito mais demorado e tal, né? Dei volta, mas assim, só para vocês verem que tem essa alternativa, né? Tipo, às vezes eu peço um exercício para vocês, calcule todas as potências aí do triângulo de potência. Então, aqui eu tenho o S1, né? Aqui, ó, 697, tem um S2, você vê que ele diminuiu, ó, foi para 652. Tem o Q1, que era 356. Aí tem o Q2, que é 255, você também deu para perceber que ele diminuiu. Tem os dois ângulos, tem o P, tem todas essas variáveis que eu desenhei aqui, né? No caso, falta só o meu QC, né? Que aí agora também tá fácil, que para encontrar esse QC, é só fazer o Q1 menos o Q2, eu tenho o QC, tá? Então aqui, ó, nos 5, né? A gente, para me encontrar o meu QC, né? O 5 aqui para me encontrar o QC, basta eu fazer o quê? Q1 menos Q2, né? Ou se eu fizer o Q2 menos Q1, vai dar negativo, mas enfim. Né? Esse Q1 menos Q2 vai ser essa diferença QC que eu preciso, né? Então, o meu QC vai ser o Q1, que ali eu encontrei 356, né? K, menos o Q2, que é 255,59K. Então, o meu QC aqui, ele vai ser, vamos fazer aqui, 356 menos 255,59. Então, deu 100,41 aqui, né? 100,41, né? K, vamos pôr unidade aqui, VAR, né? Nesse caso aqui, já capacitivo, né? Baixinho. Então, percebam, né, que esse valor ele deu mais próximo do método analítico ou do método tabular? Vamos buscar lá o exercício lá, ó. Aqui, ó, que a gente acabou de fazer, ó. Não foi. Ah, foi assim. Foi o que eu fiz. Abri um, era o 2 que eu queria abrir. Eu abri esse trem em cima do que eu tinha feito, gente. Mas foi do método analítico. Não, foi do, mas pois é, eu tô falando aqui, eu abri em cima do, eu abri esse exemplo 1 aqui em cima desse, Ah, do mesmo arquivo, né? Só aí eu tô com medo de perder o anterior agora, o que eu acabei de calcular. Tira um print da tela e não salva.
Não, esse aqui eu já até tenho salvo, né? Mas eu posso dar um print aqui. É que eu abri, eu cliquei ali, ele abriu em cima. Eu queria abrir ele como imagem, ele abriu no formato do SketchUp, do Sketchbook aqui. Mas aí se eu fechar, vai perder tudo aqui, ué. Meio rolo aqui agora. Ah, eu queria esse arquivo aqui B, ó. Ah, não, ele tá salvo aqui. Ele abriu aqui. Ele tá salvo. É o que a gente acabou de fazer. Vou deixar sem salvar. Pelo menos ficou salvo aqui. Que formato que isso aqui tá. Ah, aqui é porque o exemplo 1 ele não ficou como JPEG, ele ficou como um arquivo ali do Sketchbook. Por isso que deu esse probleminha. Eu queria abrir esse, ó. Então, esse aqui foi, a gente fez o método analítico e o tabular, tá vendo? Pelo analítico, a gente encontrou 100,42. Pelo tabular, 96. Aí, quando eu fiz aqui, na unha aqui, né, que a gente acabou de fazer, calculando um por um, calculei o S1, o Q1, o S2, o Q2 e subtrai um do outro, você vê que ele deu aqui, ó, muito próximo do tabular, né? Ele deu muito próximo. Aqui deu 41, até porque eu tinha arredondado, porque aqui tinha dado 50 e... Lembra que aqui em cima tinha dado 58,89? Eu falei, vamos arredondar para 59. Se eu tivesse deixado 58 aqui, tinha dado igual, né? Então, você vê que aqui que esse outro jeito que eu fiz aqui, calculando todas as potências e subtraindo, deu aqui muito próximo aqui do método analítico aqui e tinha que dar mesmo, né? Realmente é que dá, né? Então aqui eu fiz só para a gente ter esse confere aí, né? Fazer essa conferência, tá? Né? Então deixa eu fazer só uma coisa aqui, vou salvar isso aqui como JPEG, por exemplo, 1. Esse arquivo aqui em JPEG, não preciso disso aqui, tá? Mas assim, ainda não terminamos, né? O que a gente ainda tem que fazer? A gente ainda tem que encontrar a capacitância que foi pedida aqui no exercício, né? Ele fala assim, né? Calcular também a capacitância do banco de capacitores, né? Então tem que achar essa capacitância aqui do banco de capacitores. Então deixa eu abrir aqui, que a gente faz aqui. Eu quero pegar só a imagem aqui, deixa eu salvar com outro nome. Exemplo 2. C. Exemplo 2C. Aqui eu preciso agora só de encontrar essa minha capacitância aqui, né? Para minha capacitância, eu preciso só do valor do QC, para achar esse banco de capacitores ali, tá? Então, vou pegar esse QC aqui de 100,42. Só o QC mesmo. Não, o ângulo ali também não vou precisar.
Bom, então vamos calcular aqui, né, a capacitância do banco de capacitor, né, capacitância, né, do banco de capacitores, tá? Capacitância do banco de capacitores. Bom, um detalhe que eu queria fazer uma analogia com vocês é que aqui, eu já passei para vocês aqui, né, no slide, já a fórmula direta, né? Até descrevi aqui, ó, o que é capacitância e tal. Ou capacidade, é a capacitância ou capacidade elétrica é a grandeza escalar que mede a capacidade de armazenamento de energia em equipamentos e dispositivos elétricos, né? Relacionando carga com diferença potencial, né? Então, você pega a carga, aquela carga total sobre a diferença potencial, dividido pela diferença potencial, você tem a capacitância. Sua unidade é dada em Faraday, representada pela letra F. Para calcular a capacitância total do banco de capacitores, a partir da potência reativa, capacitiva, QC, utilizar-se a seguinte fórmula, onde a capacitância vai ser essa potência reativa capacitiva dividida por V ao quadrado, vezes 2, vezes π, vezes F. Você fala, professor, mas da onde que vem isso? Então, deixa eu explicar, deixa eu aproveitar aqui, para dar uma explicada de onde que vem isso, né? Então, aqui, deixa eu só um detalhe aqui, deixa eu tirar isso aqui, coloca isso aqui. Bom, então agora eu estou querendo esse aqui, né? Esse banco de capacitor aqui do CCM1. Esse banco de capacitor, eu já vi qual que é a minha potência reativa, então eu quero achar a capacitância desse banco de capacitor. Bom, fazendo uma analogiazinha aqui, é o seguinte, eu tenho, né, potência. Deixa eu pegar uma fórmula aqui da potência. Um jeito de calcular a potência é o seguinte, é isso aqui, né? Potência é igual a V ao quadrado sobre R. Uma das maneiras, né? Lá, porque aqui como que eu chego nessa fórmula? Eu não tenho aquela tradicional PVI, né? Então, aí eu também tenho o quê? A outra tradicional que V é igual a R vezes I, né? Então, aqui eu tenho a fórmula da potência, que é a primeira lei de Ohm. Se eu isolar o I aqui, eu vou ficar com V, né? O I vai ser V dividido por R. Então, se eu substituir aqui nesse I, esse valor aqui nesse I, ó, eu vou ficar P é igual a V vezes V sobre R, certo? Então, eu tenho P, que é V ao quadrado sobre R. Então, uma outra maneira de eu escrever aqui a fórmula da potência, quando eu tenho só questão de resistência e tensão, não tenho corrente. Então, eu calculo a potência, tá? Então, é um jeito aqui de, né, a gente tem várias, juntar nessas duas fórmulas, a fórmula da potência e a primeira lei de Ohm, dá para mim juntar elas aqui e ter várias fórmulas, né? Então, aqui, quando eu faço uma analogia, né? Fazendo uma analogia, aqui, ó. Quando eu faço uma analogia com dessa formulazinha aqui, eu posso escrever o seguinte, o meu QC, que é a minha potência reativa, ela vai ser o quê? O meu V quadrado, que é a minha tensão, sobre o meu XC, né? E o que é esse XC? Essa é a reatância capacitiva. Tá? Então, fazendo uma analogia, vou calcular uma potência aqui de uma carga puramente resistiva, eu tenho a tensão e resistência,
P V ao quadrado sobre R. Agora, para me calcular a potência reativa, ela vai ser a minha tensão, né, V ao quadrado sobre XC, que é essa reatância capacitiva. É minha reatância capacitiva aqui, né? Daí eu tenho outras definições aqui, né? Por exemplo, meu XC, o que vai ser o meu XC, né? Meu XC, ele pode ser calculado da seguinte maneira: XC vai ser 1 sobre ômega C, tá? XC é 1 sobre, o XC é 1 sobre ômega C, né? Beleza. Aí, tá, o meu XC é isso aqui, né? XC tá, meu XC eu calculo ele desse jeito. E o que é o meu ômega C, né? Meu ômega C, aqui ou simplesmente ômega, né? Ômega C porque seria aqui capacitivo, mas ele é o quê? Ele é π 2πf, né? Então ele é 2πf. Então, daqui eu vou chegar aqui, ó. O meu QC, ele vai ser igual ao quê? Nessa fórmula aqui vai ser V ao quadrado sobre XC. Mas XC é 1 sobre ômega C, né? Só que o ômega C é o quê? O ômega C é o quê? É 2πf, né? Então, substituindo aqui tudo aqui, jogando para cá, né? Pegando essa fórmula aqui, essa S e essa fórmula aqui, jogando para cá, né? Eu vou ter isso. V ao quadrado é igual a XC. XC é 1 sobre o W aqui, né? Então, e esse W é 2πf, né? 2πf, né? Se eu não me engano aqui é a velocidade angular, tá? É 2πf. Beleza. Aí daqui eu posso dar uma trabalhada, né? Depois eu vou dar uma trabalhada aqui, né? Porque, na verdade, eu vou fazer aqui, isso aqui vai passar para cima, isso aqui vai passar para cima multiplicando, né? Isso aqui vai passar... Ah, tá. Aqui eu fiz uma coisa errada aqui, ó. Aqui é só o ômega, tá? Aqui é só o ômega que é igual aqui. Aqui eu mantenho o meu ômega vezes C aqui, ó. Não é ômega, não, é o W aqui. É o W vezes C, né? Aqui é o W vezes C. Aqui é só o meu W, que é igual a 2πf, né? Então o C vai continuar, tá? Deixa eu fazer diferente aqui, ó. Isso aqui vai ser 1 sobre o WC aqui. Vou manter aqui o meu W e o C. Então, quando eu trabalho essa fórmula aqui, né? Deixa eu vir com essa observação aqui depois. Quando eu trabalho essa fórmula, é como se esse V ao quadrado tivesse sobre 1. Então, isso aqui vai passar para lá multiplicando, né? Então, o meu QC, ele vai ser aqui, ele vai ficar V ao quadrado vezes W vezes C, tá? V ao quadrado vezes W vezes C, né? Então, aí, deixa eu só circular isso aqui. Aí, aqui, eu vou entrar agora com o meu W, né? No caso aqui, o que é o meu W? Aí, o meu W é 2π vezes F, né? O meu W é 2π vezes F. Aí, eu vou substituir aqui, tá? Aí, sim. Aí, o meu QC, ele vai ser V ao quadrado vezes 2π vezes 2 vezes π
vezes F vezes C. Beleza. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o meu C, né? Eu vou isolar esse C aqui, ó. Aí o C, ele vai ser o quê? O QC dividido por tudo isso aqui que está para lá. V ao quadrado vezes 2 vezes π vezes F, né? Então, ficou V ao quadrado vezes 2 vezes π vezes F. Ou então, simplesmente aqui, poderia substituir depois aqui o W, mas tudo bem. Eu substituí antes aqui, né? Que o meu C seria o quê? O QC dividido por V ao quadrado dividido pelo W aqui, né? Mas, enfim, cheguei na fórmula que eu passei para vocês, tá? Que é essa aqui. Só para vocês verem da onde que ela vem, né? Da onde que ela surge, né? Da onde que surge essa fórmula. Né? Beleza. Agora, então, a gente vai substituir aqui pelos valores que a gente tem, né? Para eu calcular o meu C aqui, né, que é a minha capacitância, então vou usar aqui o QC, que foi o que a gente calculou aqui nos exercícios anteriores, né, que tinha dado 100,41, foi isso? Né? Então, foi 100,41 kVAR. Então, vou colocar aqui 100,41, né? Lembrando aqui do K, tá? Não posso esquecer. Dividido por V ao quadrado. Então, atenção, eu dei aqui a informação que era 380. Então, isso aqui ficou 380 ao quadrado. 380 ao quadrado vezes 2 vezes π vezes F, que foi dado ali também para vocês, que é 60, né? Então, aqui eu encontro a minha capacitância usando essa fórmula. Então, ficou 100,41 vezes 1.000, né? Do K, então ficou aqui, ó, 100.410 dividido por, abre parêntese, 380 ao quadrado, vezes 2, vezes π, vou colocar aqui o π, vezes 60. Então, isso aqui deu 1,84 vezes 10 a menos 3, né? 1,84, 1,84, 1,84, 449, 4449, 1,84, 1,84 vezes 10 a menos 3, né? Então, isso aqui seria 1,84 vezes 10 a menos 3 Faraday. Seria 1,84 milifaraday, né? Milifaraday. Aqui, se eu andar mais um para microfaraday, aí ele já vai para 1.844 aqui, né? Seria 1.844,5 microfaraday, né? Então, eu andei a casa aqui só para chegar na unidade, geralmente, que a gente usa para Faraday, que é microfaraday, né? Então, a capacitância aqui é de 1.844,5 micro, né? Né? Microfaraday. Então, é aqui, né, eu cheguei na capacitância total, né? Seria minha capacitância total do meu banco de capacitor, né? Então, essa seria a capacitância total, certo?
Aí, a partir daqui, vocês também encontraram mais ou menos foi esse valor? Foi. Foi esse aqui, né? Então, aí a partir daqui, o que eu pedi para vocês? Dá uma olhada aqui nesse banco capacitor, né? Nesse PDF que eu disponibilizei aqui para vocês. Então, acho alguma coisa entre 1850, né? 1850. Banco de capacitor. Então, né? A gente vai procurando aqui, ó. Aqui tem essa linha de produto aqui. 380. Tem uma tabelinha aqui que ela mostra melhor, né? E essa aqui, só que essa aqui é monofásico, né? No caso, nosso aqui é trifásico. Então, aqui, ó, linha, unidade capacitiva trifásica, né? Então, aqui, pegando uma tensão aqui de 380, vamos analisar aqui, a nossa potência reativa, né? Nossa potência reativa, ela foi aqui de 100,4 K, né? Mais ou menos nessa casa dos K. Aqui já tá em kVr. Então, foi bem maior aqui do que essa aqui, que no caso aqui está dando no máximo 25, né? Essa aqui, 25. E outra informação que a gente tem aqui é a capacitância. Dimensões, corrente, contator, fusível, cabo, código. Então, essa capacitância aqui, ela também está em micro, né? Microfarad. Então, a gente vê aqui que aqui ela está dando 153, né? Está bem, assim, bem abaixo do que a gente está precisando lá, mas aqui também essa potência está bem abaixo. Vezes 3. Aí a gente ia ter que fazer banco de capacitor, né? Já fui direto no banco. No banco, né? Aqui no capacitor, aqui estava lá em cima, né? O capacitor aqui, ele já não... Deixa eu ver aqui. Módulo, né? Aqui já tem um módulo, né? Então, aquilo que a gente... Eu fui mais de baixo ainda. Tem um módulo lá que eu peguei 2 dele. que deu certo. É esse Mas pelo aqui. menos a potência bateu. Essa aqui. É o 2 vezes o BCN 50V40. Vamos olhar lá. Porque essa aqui que eu estava olhando primeiro é a unidade capacitiva, né? E é igual o Ricardo comentou, aqui já tem um módulo capacitivo, né? Você já tem mais capacitores aqui. Aqui também é de 380, né? A potência aqui máxima foi 60. Ainda não chegou lá no nosso de 100, né? Que estava próximo de 100. Vamos ver o de baixo aqui. Módulo capacitivo trifásico, agora o modelo MCW, que em cima era o MCW também. Qual que é a diferença? Vamos ver aqui as potências aqui. Esse aqui, então, 380. E também está indo só até o 75. De todo jeito, vai ter que pegar mais conjuntos, né? Banco capacitor trifásico com proteção. Aí aqui já vai mudando. Também vai só até o 75 kVA. Mas é porque está entrando proteção. Dá para perceber que tudo está indo até o 75, né? Tudo está indo só até o 75 aqui. Então, realmente, a gente vai ter que somar isso aí. Então, vamos pegar aqui. Na unidade, passei. Unidade.
esse aqui até 60. Vou pegar o mais parrudo aqui, né, que o Ricardo pegou aí. Módulo capacitivo trifásico MCW. Vamos ver essa observação aqui. Tensão superior a 380. Utilizando o barramento de interligação BI-MCW, pode-se interligar até 4 módulos em paralelo. Até 4 módulos. Nas tensões de 380 volts, 480 e 490, pode-se chegar à potência máxima de 60 kVAR. Nas tensões 380, chegar a potência máxima de cada módulo aqui, no caso, que eu estou querendo dizer, utilizar o barramento de interligação, pode se utilizar até pelo jeito aqui, se eu for colocar 4 módulos em paralelo, eu vou ter que pôr no máximo a potência máxima de 60, por essa observação, né? Então, no caso aqui, eu não poderia estar usando o de 75 se eu precisasse de 4, mas a minha potência lá tinha dado 100, mas não vou precisar de 4 não, né? Eu posso pegar 2 de 75 aqui, que vai me dar o quê? 2 de 75 vai me dar 150, né? Já passa do que eu preciso, né? Eu preciso aqui 100 de 100. Então, poderia ser, por exemplo, 2 de 50, um de 50 e um de 60, 2 de 60, alguma coisa assim. Qual que é a configuração que você usou, Ricardo, que você falou? Aí eu peguei 2 desse BCW 50V40. Ah, tá. E aí ficou próximo lá do 100 que a gente precisava, né? Isso, eu só não sei se vai bater capacitância. Então, aí é que vamos ver também, que eu não tinha verificado isso antes. Composição dos capacitores, quantidade vezes UCW, ligação. Essa tabela aqui parece que ele não está mostrando a capacitância. Não mostra não, porque esse BCW aí, ele te fala o que é formado o banco. Ele é formado por 9 9 UCW Ah, tá aqui, aqui, né? mais os 3 do outro. Isso. Então vamos fazer vamos fazer esse exercíciozinho aqui para a gente junto aqui. Então aqui no nosso banco de capacitor aqui deixa eu abrir um novo aqui. Salvar como? Chamar aqui de D, só para a gente fazendo junto, para não perder aqui o fio da meada aqui. Então, vou colocar aqui assim, ó, projetando o banco de capacitor, banco de capacitores. Bom, então aqui as informações que eu tenho é o seguinte, que meu QC é igual a 100,41 kVAR. E a minha capacitância deu 1.844,5 microfarad. Essas informações aqui que a gente precisa, né?
Então, aqui, aí a gente sabe que o nosso sisteminha é trifásico, tal, beleza? Vamos arredondar para 100 para ficar mais fácil. Então, a gente pegaria aqui, né, nessa tabelinha aqui, ó, do 380, né? Nessa tabelinha aqui do 380, aqui eu vou pegar esse aqui de 50, né? Só para a gente manter essa informação aqui, ó. Então, a gente vai pegar esse aqui de 50, que ele tem 9, UCW 5V40, L10, mais 3, UCW1 67, né? Ele já me deu aqui. Na verdade, eu pegando dois desse em paralelo, a informação que eu tenho que dar para o cara, quando eu for projetar para comprar esse aqui, eu quero dois e passo o código dele, né? A referência. Eu quero dois bancos BCW 50 V40, já está respondido, né? Então, assim, vamos só dar uma verificada se a capacitância vai bater aqui por curiosidade. Mas aqui, eu falando isso aqui para o cara, né? Tipo, quem que eu for adquirir aí, o meu fornecedor, aí eu já dando essa informação aqui, e eu já estaria respondendo aqui, né? Que seria aqui que seria dois bancos, né? Dois bancos BCW 50 V40. Eu passando essa informação já estaria respondendo. Mas vamos ver rapidamente aqui se a gente consegue chegar em alguma coisa com essa informação aqui. O UCW 5V40. Esse UCW 5V40, L10, 9, né? 9 UCW 5V40. Então, aí aqui eu teria que ir lá no unitário, né? Que aqui eu tenho a capacitância, né? Então, UCW 5V40. 5V40 aqui. UCW 5V40. Ele tem outros códigos aqui antes. Ele tem aqui o CW5V40 L10, só que ele só teve um código, porque aquele lá também era L10, né? O CW5V40, o CW5V40 L10. Só que aqui ele, o CWTO 5V40 L10. Ele tá aparecendo outros códigos aqui antes. 5V40, 5V40 L10, 5V40 L10. Tem que descobrir aqui que a capacitância vai dar diferente um pouquinho. Tem que descobrir aqui o que é o que é essa referência T. O CW, se é T0, se é T1, ó. Se é T0, se é T1. Eu tinha que dar mais uma fuçada aqui no manual aqui, tá? Pra gente ver isso. Pra gente fazer
esse esqueminha aí. Vamos fazer o seguinte, vamos Arthur, ficar... Opa, pode falar. lá embaixo, em uma das últimas folhas, ele mostra o que são cada Cada letra. código? Isso. Aqui. Ah, tá. Essa aqui, né, composição do código, né? O CW é a referência aqui, unidade capacitiva trifásica. Ah, o T é de trifásico, né? Então, o CWT, trifásico. No nosso caso é o CW, né? T. Potência. O V40 que o nosso aqui deu é a tensão de emprego, né? Que no caso nosso é 380, então V40 vem daí, né? Então BCW, banco de capacitor, aí vem a potência. Então, quando fala BCW 50, é porque o banco é de 50, potência de 50, né? Potência de 50. O V aqui, V40 que é 380. Aí depois tem outros códigos, né? O E, que é o tamanho da carcaça. O C, tipo de proteção. E o V aqui é a tensão de comando. Só que assim, o problema que a gente está vendo lá é que está tendo um T alguma coisa aqui, né? O CWT, beleza, que é trifásico, né? Unidade capacitiva trifásica. E o MC é módulo capacitivo. Mas não ajudou muito lá no T1 ou T2, lá, o esqueminha de estar lá quando a gente foi olhar a capacidade, tinha um negócio lá que eu estava olhando aqui no 380, né, ó, que a gente, o CW, aí ele tem um negócio de o CW T5V40, né, tá. Não, mas esse é o CW, no meu caso eu queria o BCW 50V40. Não, mas é esse aqui mesmo. Aqui também não é o L10, né? É porque aqui o que eu estou na dúvida é porque tem uns aqui que parece esse T1, ó. O CWT1 e o CWT2. E aqui T0. O CWT0, 5V40, beleza. E aqui o CWT2, 5V40, L10. 50V, só que todo jeito o meu é 50V40, não é o 5V40, é 50V40. Mas isso aqui vai ter que olhar com calma. Não adianta olhar aqui correndo aqui na pressão, não. Tá, mas vamos. Isso aqui também é só para curiosidade, para ver se vai bater com essa minha capacitância, né? Se eu somar essas capacitâncias aqui que eu tenho aqui, ó. Se eu somar essa capacitância, se ela vai bater lá com o que eu preciso, né? Seria só nessa questão aí para a gente ver se iria bater aqui, ó. Esse código aqui, né? Esse aqui, ó. O CW5V40L10. Só que se eu der um Ctrl F aqui, vai aparecer um monte. Tem que tentar dar um Ctrl F lá em cima daquela página, né, da unidade aqui. Unidade capacitiva aqui.
Apareceu bem. É só se eu fazer isso aqui, né? Pegar a UCW, ó. Ah, não, mas não é nessa página que eu queria. Era aqui a página da unidade capacitiva. Nessa tabela aqui nessa página aqui, nessa página 10 aqui. É na página 10, né, na página 10 mesmo, eu não. Potência reativa de 5. Por isso que ele multiplica por 9 lá, né? Então, pode ser que seja essa aqui, ó. Cada banco aqui, o CW5V40, L10, ele tem 91,9 de capacitância. Alguma coisa aqui assim, ó. Cada banco aqui, ó. Ele tem esse 91,9. Aí, isso aqui eu teria que fazer isso aqui vezes 9. 91,9, que está aqui, vezes 9. Já foi por 800 e alguma coisa. Só que aí eu tenho que ter mais 3 desse outro aqui, né? Então, caminha por aí, né? Eu vou ter que ter mais 3 desse UCW167, tapapá, Paraná aqui. Alguma coisa assim, para a gente chegar lá no que a gente está querendo, né? Eu teria que vir aqui agora, nesse meu trifásico aqui que eu peguei. Esse aqui, né? Então, eu teria que achar... Pelo jeito, eu não já... Aí, esse aqui já não achou. Mas o caminho é esse, tá? Então, para a gente finalizar aí também, liberar vocês, fica como atividade aí para a próxima aula, a gente fazer essa conferência, se eu pegando 2 bancos de capacitores aqui, a capacitância deles vai bater com essa capacitância total que a gente calculou. Fechado, turma? Então é isso aí. Fechado. Obrigado aí pela presença e pela aula de hoje de vocês. E ótima semana aí a todos. Olha, professor, para o senhor também. Oh, Até a próxima aula. Só aproveitando aqui em automação lá, vocês estão conseguindo desenvolver a tela lá do segundo vídeo? Tá, você tem que ficar procurando as imagens. Igual não vai dar, não, porque tá foda achar as imagens igual dele lá. Não acha, né? Mas dá para Dá pra fazer parecido. Dá para fazer parecido, né? Não, beleza. É isso aí, então. Então, valeu. Valeu, Arthur. Professor. Valeu, Neilo. Valeu, Ricardo, Thiago, Vinícius, valeu.